E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Na aula de hoje nós falaremos sobre o iluminismo, aquilo que nós conhecemos como a luz da razão, certo? Antes de a gente entrar e falarmos sobre iluminismo especificamente, nós devemos olhar um pouquinho nas aulas anteriores e lembrarmos sobre aquilo que falamos a respeito do racionalismo e também do empirismo. Só retomando essas definições rapidamente, o racionalismo acredita, ou melhor dizendo, os filósofos racionalistas acreditavam que somente a razão é capaz de gerar conhecimento. Ou seja, eles eliminam todos os outros órgãos para gerar conhecimento e estabelecem somente na razão essa possibilidade. Ok? Diferentemente do racionalismo, os filósofos empiristas da corrente filosófica empirismo acreditam que os sentidos são a base para o conhecimento. Como assim, professor? Então, eu toquei nesse canetão. Através do toque nesse canetão, eu adquiri conhecimento. Um conhecimento tátil de como é a espessura do canetão, qual é o material que o canetão é produzido, por exemplo. Ok? Então, racionalismo, razão, mente, intelecto, cognitivo, empirismo, sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão. Essa diferença causou muitos conflitos entre racionalistas e empiristas. O iluminismo, que vem após os dois, lá no século XVIII, ele estabelece que não é só a razão, ou não são só os sentidos possíveis para levar ao conhecimento, mas a união dos dois. Os dois são necessários para gerar conhecimento aos indivíduos, para gerar conhecimento ao ser humano, ok? Vamos lá, já introduzimos, explicamos o que é o racionalismo, o que é o empirismo e como o iluminismo vem para juntar, para mesclar de certa maneira os dois, ok? Qual o contexto que surge o iluminismo, professor? Aquele período chamado Século das Luzes, aproximadamente ali no século XVIII. Por que das luzes? Olha o termo, iluminismo. Refere-se ao iluminar de novas ideias. A produção vai colocar aqui uma imagem para vocês de um desenho animado quando um personagem tem uma ideia. O que aparece na cabecinha do personagem? Não é uma lâmpada? Por isso que a lâmpada, ela representa esse iluminar, esse surgimento de novas ideias, esse surgimento de novas explicações, ok? De novas respostas, certo? Então, o iluminismo, ele tem esse sentido, século das luzes, iluminar de novas ideias. Mas por que o professor recebe esse nome? Vamos lá. Durante 1000 anos, a Europa e o conhecimento ocidental, ele passou a ser limitado pelas explicações bíblicas. É o período da Idade Média, que nós também conhecemos como Idade das Trevas. Então, o iluminismo, ele entra nesse cenário para combater a Idade das Trevas. Como você combate as trevas? Com luz. Então, aí surge o iluminismo. Dentro desse cenário, um primeiro pensador foi muito importante, extremamente importante. Rapazinho chamado Immanuel Kant. Da mesma maneira que ele é importante, ele é difícil de ser compreendido. Mas uma ideia simples dele é a ideia da autonomia do saber. Então, para ele, o filósofo, o indivíduo, o ser humano, ele deveria ser livre para conhecer, livre para ter as suas próprias experiências, livre para ter as suas próprias considerações, explicações para aquilo que existia, ok? O que ele pega como exemplo, o que nós podemos pegar como exemplo nesse cenário que Kant fala sobre a autonomia do saber, é Galileu Galilei. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica defendia a ideia do geocentrismo. A Terra é o centro do universo e os seres celestiais giram em torno dela, como o Sol, por exemplo. Galileu Galilei, ele olhava aquilo e falava assim, não, isso está errado. Na verdade, o Sol está no centro e a Terra gira em torno dele. Hoje, com a ciência, nós acreditamos dessa forma, ok? Só que naquela época, Galileu Galilei, por defender essa teoria heliocêntrica do Sol no centro, ele foi perseguido pela Igreja Católica
e ele refutou a sua própria ideia. Disse, não, eu estava equivocado realmente, para que ele não fosse morto. Immanuel Kant, quando ele fala sobre a autonomia do saber, ele está dizendo o quê? Galileu Galilei foi morto injustamente. Ele teve uma ideia, ele buscou as fontes para defender essa ideia, e mesmo assim ele foi perseguido pela igreja. Está errado. Então, os pensadores, o indivíduo, o ser humano, ele precisa ter liberdade, autonomia para conhecer as demais coisas. Ok? Entendido essa primeira parte? Se não, dá uma notada aí. Se sim, prossiga comigo aqui. Vamos ver algumas características dessa ideia do iluminismo. Duas delas são principais e norteiam todo o pensamento iluminista. São base para o pensamento iluminista, que é a ideia de igualdade e de liberdade. Algumas características dentro desse cenário, nós vemos aqui 3 delas. Igualdade jurídica. O que acontece? Qual o cenário em que eles estão? É um cenário onde os monarcas, os reis absolutistas, eles detêm todo o poder. Juntamente com eles estabelecem para sua nobreza privilégios. Então, se um amigo do rei comete um crime, ele não vai ser punido, porque ele é amigo do rei. Agora, se um inimigo do rei comete um crime, obviamente ele vai ser punido. Essa não é uma ideia de igualdade, todos são iguais perante a lei. Na verdade, é uma diferença muito grande. Amigo do rei, sem punição. Inimigo do rei, com punição. Para o iluminismo, para os filósofos iluministas, isso não deveria existir. Na verdade, para eles, deveria existir o princípio da igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Eu cometo um crime, sou punido, você comete, também é punido, independente de sermos ou não sermos amigos ou inimigos de pessoas importantes. Ok? Vamos lá. Outra característica é a ideia de tolerância religiosa. Durante a Idade Média, a Igreja Católica impôs a religião católica para as outras pessoas. De acordo com o iluminismo, cada pessoa deveria ter o seu próprio princípio religioso. Eu sou evangélico, você pode ser católico, espírita, umbanda, independente da religião que nós seguimos, todos devemos ser respeitados pelas nossas ideias, respeitados pelas nossas escolhas. Por fim, ideia de liberdade política. Como eu disse anteriormente, eram monarcas absolutistas que estavam no poder. Quando um monarca morresse, quem entrava no seu lugar era o seu filho. Para o ideal iluminista não deveria ser assim, mas o povo quem deveria escolher o seu representante. Não simplesmente ter um monarca todo-poderoso que passaria hereditariamente o seu trono aos seus filhos. Ok? Tranquilo até aí? Características, então vamos lá. Introdução, ok. Características, ok. Agora faltam as influências. Esses ideais iluministas, eles influenciaram muito, principalmente no século XVIII, mas até os dias atuais. Algumas influências bem rápidas dele, durante a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tem ideais iluministas escritos, por exemplo, por Thomas Jefferson, ok? Um dos principais líderes da independência norte-americana, independência estadunidense. Lá na Revolução Francesa, o lema deles era igualdade, liberdade e fraternidade. Olha, igualdade e liberdade. Lema da Revolução Francesa também tem base no iluminismo, ok? Da mesma maneira, a independência do Haiti. O Haiti era uma colônia francesa e esses ideais iluministas, eles surgem na França. Então, muitos desses ideais chegaram ao Haiti, uma colônia francesa, que no ano de 1791 se tornou independente da sua metrópole, França. Primeiro país independente na América, ou melhor dizendo, o segundo país independente na América, ou o primeiro na América Latina, foi justamente o Haiti. Por fim, outra influência do iluminismo é em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pós Segunda Guerra Mundial, a ONU é criada e se faz uma declaração universal sobre os direitos individuais de cada ser humano e também sobre os direitos coletivos de toda a sociedade. Basicamente isso, tá, gente? Introdução ok, características ok, influências ok. Brota com o Sr. Vitor para desespero do freguês? Não sei. Errou! Não sei, ficou ruim isso daí. Edição não corta não, tá? É isso. Fiquem com Deus, espero que tenham compreendido. Um grande beijo, um grande abraço e tchau.